Graça e paz para você que está me dando aí o privilégio, a oportunidade de entrar na sua casa através das suas redes sociais. Muito obrigado por você ter dado crédito a essa palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento Palavra de Deus. Esse é o canal que você vai receber da parte do Senhor sempre uma palavra rema, uma palavra revelada. E o meu desejo é que Deus já esteja falando com você desde a hora que você acordou, porque isso é uma dádiva que o Senhor te concedeu. Isso é uma dádiva que o Senhor me concedeu e temos que ser gratos a Ele pelo fato de existirmos e termos fôlego de vida. Eu quero convidar você a ficar aqui para podermos continuar aquela série de estudos bíblicos sobre o tema Escolha como você quer ser conhecido, 50 tons de crente. Vai abrindo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler o verso 26, a segunda parte. Esse é o texto que nós estamos usando. E eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal para que você entre lá, conheça o conteúdo com riqueza de detalhes. Tem vídeos sobre os mais variados assuntos. Escolha não ser como filho pródigo. Deus escolhe usar quem Ele quer, escolha ser fonte de prazer, escolha transformar Jesus em sua fonte de água da vida, pecar ou não pecar é uma escolha, escolha fugir de uma noite de prazer, escolha fugir da ansiedade, escolha lutar contra a depressão, escolha se preparar para a volta de Jesus. Tem um monte de tema lá para você escolher e receber da parte do Senhor para você ver cada vídeo. Se inscreve lá no canal. Clica no sininho para receber as notificações, assiste a um vídeo pelo menos por 2 minutos e deixa o seu like, porque só assim que o YouTube entende que você tem interesse em ser inscrito no meu canal. E eu quero agradecer a você que já fez isso, já se inscreveu, já atendeu o meu convite. Peço a você que continue assistindo os vídeos, continue dando o seu like, deixa seu comentário e eu peço que Deus esteja abençoando a cada um de vocês aí que estão me ouvindo nesse momento. E eu peço a vocês que continuem compartilhando meus vídeos nas redes sociais, continuem indicando o meu canal aí nos seus grupos. Muito obrigado. Então agora nós vamos ao tema do estudo. O texto de Atos 11, 26 diz assim: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Nós temos visto que eles foram chamados cristãos pelo fato de serem imitadores de Cristo. As pessoas viam neles exemplos da conduta de Cristo, jeito de falar, jeito de se portar, as atitudes como um todo. Por isso eles foram apontados como cristãos desde a primeira vez que foram reconhecidos como tal em Antioquia. Hoje nós vamos falar sobre um tipo de crente que infelizmente está proliferando dentro das igrejas, está atrapalhando o crescimento das igrejas, está atrapalhando a divulgação do evangelho, está contaminando as redes sociais com esse problema que eu vou falar agora aqui nessa série de estudos bíblicos. É o tipo de crente chamado crente sem visão espiritual, tá? Crentes sem visão espiritual. O primeiro deles é o crente Balaão. Ele tem menos visão espiritual do que uma mula. Vocês conhecem a história, né? Ele querendo rumar para um lugar, Deus não mandou ele fazer aquilo, a mula empacou. E ele insistindo e resolveu bater, espancar a mula. Até que o espírito se apossou da mula e vem cá, por que você está me batendo? Então, aí que ele entendeu que não era para ele fazer o que ele queria fazer. Vamos lá, outro tipo de crente sem visão espiritual. Crente pão de forma. Ele é chato, é quadrado, é miolo mole e é casca grossa. Chato porque ele é o dono da verdade, ele acha que só ele está certo. Parecido com aquele crente Salomão, sabe tudo, pai da sabedoria. Quadrado porque é um cara antigo, não consegue acompanhar a evolução dos tempos. É verdade que a Bíblia não mudou, é verdade que Deus não mudou, mas é verdade também que a sociedade mudou. Então nós temos que acompanhar essa mudança da sociedade para que nós possamos pregar o Evangelho. Eu não estou falando de mudar o Evangelho, eu não estou falando de adaptar o Evangelho, eu estou falando de rever dogmas, conceitos, doutrinas, costumes de homens. É bem diferente. A palavra de Deus não se muda e as verdades cristãs não se mudam. Não estou falando de mudar isso não. Então, crente chato, quadrado, miolo mole,
Além de tudo, ainda é alguém que uma pessoa mais inteligente leva ele na conversa fácil. E casca grossa, que é um grosseirão, é um bronco. Crente 665. 665 é quase uma besta. Né? 666 a gente sabe que é a besta, 665 é quase uma besta. No sentido de ser um tapado. É o crente 6 horas. Sabe aquele tipo de crente que sempre diz assim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. O cara é incapaz dele mesmo botar o joelho no chão e orar, clamar, porque Deus ouve a oração dele do mesmo jeito que ele ouve a minha, do jeito mesmo que ele ouve a sua. Só que esse tipo de crente é aquele cara acomodado, sem visão espiritual. Joga nas costas dos outros a responsabilidade pelo crescimento dele. Crente bully. Crente bully é outro tipo de crente sem visão espiritual, de pouca fé. Trocadilho, vocês entenderam. Cara que não tem fé nenhuma, entendeu? Crente florzinha de Jesus, ou raça de crente que está comum dentro das igrejas. Qualquer coisinha ele quer sair da igreja fazendo beicinho, fazendo mimimi, fazendo biquinho, sabe? Qualquer coisinha. Eu vou sair da igreja porque não tem oportunidade. Eu vou sair da igreja porque o pastor não me dá a paz do Senhor. Eu vou sair da igreja porque a irmã não me botou para cantar o solo da música. Eu vou sair da igreja porque não sei o que. Vou sair da igreja porque não sei o que lá. É o crente florzinha de Jesus. Tá? E esse tipo de crente perturba dentro da igreja. Só Jesus na causa. Crente Peter Pan. Não quer crescer. Tá sempre ali. O cara tem 10 anos, 15 anos, 20 anos de crente, mas não evolui, não cresce. Sempre um menino espiritual. Que é o Peter Pan, né? Que não quer crescer, não quer ser adulto. Crente pipoca, outro tipo de crente sem visão espiritual. Ele fica pulando de igreja em igreja. Ele acha que o problema está na igreja. Aí acontece uma coisa, ele muda de igreja. Acontece outra, ele muda de igreja. Acontece outra, ele muda de igreja. Eu conheço crentes por aqui onde eu moro que já passaram por tudo que é igreja desse bairro aqui. Eu conheci um diácono no ministério onde eu congreguei, em Guadalupe, e eu tive a oportunidade ali naquela ocasião de ser presidente do departamento diaconal daquela região. Eram 25 igrejas. O cara conseguiu ser diácono nas 25 igrejas, conseguiu passar pelas 25 igrejas. Como é que pode isso? Em pouco tempo, tá? Crente passarinho, outro tipo de crente sem visão espiritual, parecido com pipoca. Vive voando de igreja em igreja, mesmo princípio. Crente Tomé, ele é desconfiado, ele não se entrega à verdadeira fé. É um camarada que ele é incapaz de acreditar pela fé, ele é incapaz de crer pela fé. Ele precisa tocar, ver, entendeu? Não consegue. É diferente do que a Bíblia fala, né? Bem-aventurados os que não viram e creram. Agora nós vamos para os textos bíblicos que vão nos dar base para refutar esse tipo de crente. Que eu falei, são os crentes sem visão espiritual. Abra sua Bíblia agora em Números capítulo 22. Números capítulo 22, do 21 ao 35. Números capítulo 22, do 21 ao 35. Nós vamos fazer essa leitura e aí nós vamos entender aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. Números 22, do 21 ao 35. É um texto muito rico e vai nos trazer lições aí preciosas. Vamos lá. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho, que eu falei logo no começo. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito, entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito,
e não havia espaço para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com a sua vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Vocês perceberam a profundidade quando eu comecei falando desse tipo de crente, o crente Balaão? Na primeira vez, ele já deveria ter perguntado ao Senhor: peraí, o que está acontecendo? Por que essa jumenta está empacando? Por que ela está desviando do caminho? E assim é muito crente. Insiste em fazer algo que Deus não mandou, Deus está mostrando que não é para fazer, Deus está usando alguém para mostrar para ele não fazer, e ele insiste em fazer. Vamos continuar. Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse a essa altura, eu certamente o teria matado, mas a ela eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Captaram a profundidade desse texto que nós lemos? O tamanho da desobediência de Balaão iria lhe custar a vida. Até que então ele foi despertado pelo Senhor para ver que era o anjo do Senhor que estava ali. Vamos abrir agora Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler do 11 ao 14 e vamos emendar com o capítulo 6, verso 2. Hebreus, capítulo 5, do 11 ao 14 até o capítulo 6, verso 2. Vamos lá, porque é outro texto também que vai nos trazer um rico ensino para a gente poder aprender que a gente não deve se comportar desse jeito aí, sabe? Crente sem visão espiritual. Vamos lá, Hebreus 5, a partir do verso 11. Vamos até o 14, vamos ler até Hebreus capítulo 6, verso 2. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui nós estamos sendo chamados à maturidade espiritual. Aqui nós estamos sendo chamados a deixarmos de ser meninos. E tem muito crente menino na fé aí, se importando em discutir coisas que não têm importância na fé. Tem gente perdendo tempo aí, eu vou ter que falar dessa coisa aí da Natura. Pelo amor de Deus, gente, o que tem a ver a Natura botar a Tami Miranda como pai do ano? O que isso tem a ver com a tua vida? O que isso vai interferir na tua vida espiritual?
O que deveria interferir na tua vida espiritual com relação a esse assunto seria você se colocar de joelhos e orar, pedir ao Senhor para lhe dar estratégia, discernimento, para quem sabe alcançar a Tami Miranda para Cristo. Ela precisa. Ela está tentando ser homem. Pode até estar parecendo homem. Na verdade, está mais parecendo aquele ator que fazia o Tuco da Grande Família. Mas, na verdade, ela continua sendo uma mulher. E o que tem a ver com a tua vida essa coisa deles também botarem o Pablo Vittar como a mãe do ano? Pablo Vittar, embora pareça fisicamente uma mulher, continua sendo homem. E a tua função como crente é deixar de ser menino, ficar discutindo essa bobajada de ficar querendo fazer boicote à Natura. E aí quando você entra numa de fazer boicote à Natura, você está atrapalhando aquele seu irmãozinho, aquela sua irmãzinha que vive de vender a revista da Natura para poder levar o pão de cada dia para casa. E cadê o ensinamento bíblico que você aprendeu na escola dominical, nos cultos de ensino? Você deve ter misericórdia, você deve ser solidário com seu irmão. Você deve ter vida de oração, você deve ganhar a pessoa para Cristo. Tem uma mensagem aí no meu canal, uma das últimas. Escolha ter uma fé que atraia e não um comportamento que repele. Tá? Dá uma olhadinha lá também, tá? Que isso vai te ajudar a ter maturidade espiritual. Vamos continuar no livro de Hebreus ainda. Vamos passar para o capítulo 11, verso 6. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Vocês viram que nós estamos sendo chamados para maturidade espiritual, maturidade, crescimento. Vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. E eu repito mais uma vez, Atos 11, verso 26, a parte B. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eu volto a falar dessa história aí da Natura. O que a Natura queria era justamente o que está acontecendo. Tá? Polemizar. Quando ela criou essa propaganda, ela queria polemizar. E infelizmente você que de repente está vendo aí e está entrando numa de acompanhar, você está batendo palma para maluco dançar. Se você simplesmente ignorasse e ficasse quietinho na sua orando, e ao invés de você ficar dando trela, esses pastores aí ficam fazendo hashtag não sei o que, ao invés de você ficar hashtag irritadinho, hashtag boladinho, você deveria estar hashtag orando, você deveria estar hashtag pregando a palavra, você deveria estar hashtag jejuando pela sua nação, para que haja uma transformação espiritual. Você deveria estar hashtag se amadurecendo espiritualmente na fé. Porque nós só vamos ganhar o Brasil para Cristo se nós nos tornarmos maduros na fé, crentes de oração, crente de jejum, crente de estudo da palavra. Não vai ser como meninos inconstantes, não vai ser sem visão espiritual, não vai ser sendo contendeiro, não vai ser sendo como nenhum desses tipos de crente que nós estamos estudando aí. Essa é a 6ª aula. Eu quero convidar você a assistir todas as outras anteriores sobre esse assunto, o tema escolha como você quer ser conhecido. Eu tenho os crentes inconstantes, os crentes soberbos, eu tenho aí vários tipos de crente. Dá uma olhadinha em cada uma das lições anteriores e procura aprender cada conceito que está ali, tá? Eu convido você a prestar atenção e amadurecer na fé, tá? E na semana que vem nós vamos fazer a última lição e aí nós vamos aprender sobre os modelos de crente que são agradáveis a Deus. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração e eu desejo que Deus esteja verdadeiramente falando com você e dando a você o crescimento espiritual que é tão necessário e fundamental e mais do que nunca imprescindível para o progresso da vida cristã. Eu convido você mais uma vez a se inscrever no meu canal, caso você não esteja inscrito, procura conhecer o canal, tem muita mensagem de conteúdo legal lá, escolha até uma fé que atrai, ao invés de ter o comportamento que repele, não troque a sua bênção por um prato de lentilhas, tem lá muita coisa, e que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, tá? E você que já está inscrito, eu agradeço a você por você ter atendido o convite, peço a você que continue no canal. A todos vocês eu peço, compartilhem os vídeos, indiquem meu canal para outros grupos, assistam ao vídeo pelo menos 2 minutos, deixem o seu like, porque assim o YouTube entende que você quer permanecer inscrito no canal.
E me dá essa força aí para que essa palavra continue sendo pregada, me dá essa força aí para que essa palavra continue sendo ensinada e que Deus continue falando ao seu coração e ao meu coração. Desde o momento que nós acordamos, eu creio que Deus já está falando e eu creio que Deus há de continuar falando. E que o Senhor verdadeiramente te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.